Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. Ufa, que trailer, hein, meus amigos? Que trailer! Sejam bem-vindos, literários, literárias, a mais um vídeo do canal A Estante. E hoje a gente vai falar de um grande clássico, né, dos anos 80, um filme que transformou uma época, um filme que trouxe para as telas do cinema um grande astro, que logo depois veio interpretar filmes como Exterminador do Futuro, Predador, Comando para Matar, né? E até algumas comédias muito interessantes como Irmãos Gêmeos. Eu estou falando do astro Arnold Schwarzenegger e vou falar também sobre esse grande filme aqui, Conan the Barbarian ou Conan o Bárbaro. Esse filme que foi um filme muito bom. Houve muitas polêmicas que eu vou comentar aqui com vocês, mas também foi um filme que marcou a época e levantou muito dinheiro nas bilheterias mundiais e nacional também. Mas antes de falar sobre esse filme, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, divulgue o nosso trabalho. Tivemos uma live no último domingo, dia 7, né, ocorreu às 18 horas, foi muito boa. Tivemos a participação máxima de 16 pessoas, que é muito bom para ser uma primeira live, já que as pessoas, né, ainda não conhecem muito o nosso trabalho. Mas eu quero agradecer a todos os inscritos aqui que participaram, né, foi muito bom. Falamos sobre Stephen King, sobre outros autores, sobre livros, sobre projetos futuros, né, sobre a possibilidade, né, discutimos por que os jovens não se interessam muito por livros hoje. Foi muito bom. Foi muito interativo, houve muita participação, mas não vai ficar por aí, teremos outras lives e quero contar com sua participação também. Bom, antes da gente continuar, deixa o seu like aí, é muito importante o seu like, não esquece, aperta logo aí esse joinha aí, deixa logo o seu like, né, para que o nosso
trabalho seja cada vez mais divulgado pelo YouTube, né? Os algoritmos do YouTube ficam felizes quando tem muita visualização, e muito like. Então deixa o seu like aí, faça os seus comentários, seja positivo, seja negativo, é muito importante. E não esqueça de compartilhar esse vídeo e outros vídeos do canal, divulgando cada vez mais nosso trabalho. Também nos siga nas redes sociais, Instagram do canal, Facebook e o Twitter. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o projeto do filme Conan de 1982. O personagem Conan foi criado pelo autor Robert Howard, né? E que também teve uma morte muito prematura. Ele sofreu de depressão e a mãe dele havia ficado doente, era uma doença terminal, não tinha como mais ser curada, e aí ele acaba suicidando-se, né? Um dia antes da mãe morrer, e os dois acabaram sendo enterrados juntos. É uma história trágica, né? Mas o personagem Conan, né, que é um dos principais, ele tem outros personagens como uma amazona, né? Mas o personagem principal é o Conan. E aí o Conan, né, ele, após a morte do seu criador, ele começa a ter sucesso e tal, né, na escrita desse criador. Porém, algumas pessoas pediram para a Marvel, né, a Marvel Comics, né, que publicasse o Conan, porque o Conan estava fazendo muito sucesso e tal. E aí o Stan Lee, né, a Marvel não tinha o poder que ela tem hoje, né, o poder de fazer de cinema que ela tem hoje, né, o poder de criar filmes de ação como ela tem hoje. Mas o Stan Lee, né, achava que era muito caro adquirir aqueles direitos autorais. Porém, ele faz um acordo, né, com a família do Robert. E aí ele acaba lançando no mercado a Espada Selvagem de Conan, né? E isso é muito interessante porque a Espada Selvagem de Conan, ela não segue as diretrizes básicas dos quadrinhos daquela época, ou seja, é um quadrinho muito mais selvagem, como já diz mesmo lá o início. É um quadrinho pesado, onde tem nudez, tem violência extrema, e faz muito sucesso nos Estados Unidos e quase todo o planeta. E você sabe que tudo que faz sucesso, que acontece, o cinema acaba adquirindo os direitos para levar as telonas do cinema. E assim aconteceu com Conan. No início, o Conan ele foi adquirir os direitos pelo Edward Sommers, né, que queria fazer o filme, né, ele fez todo o projeto e tal, mas não foi muito à frente. Um dos fãs também do Conan, né, um dos fãs dos quadrinhos do Conan, que é o Oliver Stone, né, um cineasta muito famoso, né, que fez o filme JFK, né, A Pergunta que Não Quer Calar, Platoon. Né? Então ele acaba pegando esses direitos e escreve roteiros, né, para 12 filmes, inclusive o primeiro filme muito completo e muito bom, porém muito caro para a época. Né? Era um filme de fantasia muito caro, onde os estúdios não queriam arriscar lançar um filme como esse na época. E aí não foi à frente, né, o projeto, infelizmente, porque se estivesse nas mãos de Oliver Stone, eu tenho certeza que seria um filme ainda muito mais superior do que o que foi lançado em 82. Mas aí, meus amigos, o filme Conan, né, ele vai parar nas mãos do diretor John Milius. Né? John Milius é um diretor famoso em Hollywood, né, armamentista. Existe polêmica, existe muitas pessoas que falam que ele é violento e que ele é uma pessoa difícil de conviver, mas ele acaba pegando esse projeto, escreve e lança o filme Conan o Bárbaro em 1982. Interessante falar que John Milius, ele queria, né, na verdade, ele percebeu, né, procurando o Conan para o seu filme, ele conheceu o austríaco, né, o norte-americano austríaco, Arnold Schwarzenegger, né, que na época era um fisiculturista famoso, né, que estava realmente fazendo um sucesso, né, na parte no mundo do fisiculturismo. E aí ele acaba descobrindo, e ele gosta muito do Arnold Schwarzenegger, porque o Milius ele tinha a ideia de que o Conan, e realmente era mais ou menos isso, né, o personagem do Robert, era que o Conan, por ser um guerreiro que viajava muito, né, ele, ao ouvir Arnold Schwarzenegger conversando, falando, ele percebia que o Arnold Schwarzenegger não dominava muito a língua, né, americana.
inglesa, né, digamos assim, e aí ele ficava falando meio misturado com o austríaco e tal, e ele falava que era interessante, ele comentava para algumas pessoas que o Conan que ele imaginava era mais ou menos assim, que não dominava muito bem o dialeto, né? Tanto é que no filme a gente percebe que muito pouco o Arnold Schwarzenegger fala, ele fala muito pouco, ele fala algumas palavras, isso justamente foi para trazer esse misticismo que o diretor queria passar, né, para o telespectador. Então ele queria, né, o Arnold Schwarzenegger e acabou contratando o ator. O Arnold Schwarzenegger foi muito bom porque esse filme acabou lançando para o mundo do cinema o astro, né, Arnold Schwarzenegger, que a gente conhece muito bem hoje. O filme ele foi lançado em 1982 e teve assim, uma bilheteria muito boa, né? Ele rendeu muito dinheiro na época, né? E o filme ele mergulha de cabeça nesse universo cimério. Porém, eu queria fazer aqui algumas pontuações, né? Mesmo até porque, como sendo não só um graduado em História, mas uma pessoa que realmente mergulha no mundo da História, eu quero dizer para vocês que esse Conan, esse cimério, ele é muito diferente, ele é muito parecido com Gengis Khan, que foi um guerreiro sanguinário mongol, né, que conquistou parte da Ásia, né, a Rússia, a China, né, toda aquela região asiática ali foi conquistada a mão de ferro e muito sangue pelo guerreiro Gengis Khan. Então, esse Conan, ele é muito inspirado, né, nesse personagem sanguinário histórico. Tanto é que o diretor John Milius, ele deixa isso bem claro em uma cena, né, onde os guerreiros estão reunidos, logo no início do filme, onde o Conan ele é preparado para ser um guerreiro, para lutar como gladiador. E aí, nesse momento, digamos assim, esse dono dos guerreiros pergunta aos guerreiros o que é mais importante na vida de um homem. E cada um responde de uma forma. Quando é perguntado ao Conan, ele fala que o mais importante é vencer os seus inimigos, né, matá-los ou vê-los fugir e, ao mesmo tempo, ver, né, as suas mulheres chorarem e serem viúvas. Isso é uma frase atribuída ao próprio Gengis Khan. Então ele deixa isso bem claro, né? E realmente o filme é um filme sanguinário, porque é um filme que mostra, né, um filme selvagem, que mostra aquela ideia do Conan forte, poderoso, né? E de poucas palavras, né, que foi muito bem vivido pelo Arnold Schwarzenegger e que tem muita semelhança com o Gengis Khan, né, o personagem histórico cruel. Bom, o filme ele fala, né, da infância dura, né, naquela época mesmo realmente onde da Ciméria lá, onde os guerreiros, né, eram conquistados por outros povos. Isso não é nenhuma novidade na história, isso sempre aconteceu. E aí o filme vai nos mostrar no início, logo ali, o pai ensinando, né, ao Conan que Kron é o deus dos céus, o deus das montanhas, e que ele não pode confiar em homem nenhum, né, e nem mulher nenhuma, ele só pode confiar na espada. E isso realmente é uma coisa inerente, né, às culturas antigas, onde o homem ele só confiava realmente na força da espada. E o pai ensina isso para ele. E em outro plano, né, já mostra a aldeia do Conan sendo invadido, né, por um vilão sanguinário, né, religioso sanguinário, que tem o seu grupo de fanáticos e que conquistava muitas terras, né, para continuar expandindo o seu reino de destruição, né, naquela região. Então ali o Conan, né, ele vê o pai sendo assassinado, a mãe sendo assassinada, e ele é capturado, né, por alguns treinadores de gladiadores. Ele vai crescer de forma brutal, naquele mundo brutal, né? Ele vai ser realmente castigado e transformado em um guerreiro. E um guerreiro praticamente invencível, porque todos querem treiná-lo para ganhar dinheiro. Mas o Conan se lembra, né, desse momento traumatizante da vida dele, onde teve a família trucidada, e a imagem das cobras, né, se olhando, que é o símbolo, né, dessa seita, né, comandada por esse vilão, que vai motivar o Conan a continuar sobrevivendo em busca de vingança. E durante esse percurso, né, esse caminho, né, até encontrar o seu inimigo, ele vai se apaixonar, né, por uma personagem, né, a Valerian. Ele vai conhecer o Sabotai, não é, que na verdade, Sabotai não é nem bem um ator, né? Ele era um sufista havaiano e interpretou muito bem esse papel, né, do Sabotai, que vai ajudar o Conan a completar a sua vingança, né? É um filme
muito intenso, né, e muito forte. Na verdade, esse filme tinha tudo para dar errado, porque Arnold Schwarzenegger era estreante, né, o próprio ator que fez Sabotage não tinha atuado ainda em filme. O único ator veterano era o James Earl Jones, né, que era o único ator veterano ali, e o próprio diretor também não era muito, era um roteirista de cinema e tal, mas não tinha muita experiência de direção, e na minha opinião o filme deu muito certo, e não é à toa que é hoje considerado um clássico, né, do cinema. O filme em si tem um roteiro simples, mas foi um roteiro bem amarrado, né, onde mostra um guerreiro, né, que teve sua família destruída em busca de vingança. E existem momentos do filme que eu acho que a questão da transição de uma cena para outra em campos muito abertos, né, eu acho que em alguns momentos não ficaram muito legal. Quando ele o próprio Conan está viajando, né, fazendo a sua missão em busca de vingança, até que justifica alguns momentos, né, aquelas imagens abertas e tal, mas em outras imagens eu acho que não justifica muito, houve um excesso, né, do diretor, talvez pela falta de experiência em estar mostrando campos, né, quadros muito abertos, então eu acho que isso peca um pouco, mas nada que venha destruir, né, a magia do filme. Ponto muito positivo que eu quero deixar aqui é para a trilha sonora fantástica, eletrizante, do greco-americano, Basil Poledouris, né, que já é falecido, mas que escreveu e compôs, né, essa trilha sonora muito interessante, né, uma trilha sonora que envolve, que nos faz empolgar, que nos faz assistir cada cena, né, empolgado. A trilha sonora fala por si, é uma trilha que ele trabalhou com cordas, com metal, com percussão, com sopro de uma forma muito interessante. Então é um ponto muito positivo, né, que eu considero nesse filme. A sua trilha sonora realmente ela mexe muito com a nossa emoção e faz, mais uma vez, me faz afirmar que é muito importante a trilha sonora num filme, tão importante quanto um bom roteiro e quanto uma boa direção. Eu queria também dizer para vocês aqui que esse filme, né, que o Conan, né, ele foi inicialmente projetado para ser uma trilogia. Ou seja, teríamos Conan, o Bárbaro, que foi um mega sucesso, um filme muito interessante, com boas atuações, né, como eu falei para vocês, um filme que tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo, né? E logo depois a gente teve o Conan, o Destruidor. E interessante dizer que Conan o Destruidor, né, que teve ainda o Arnold Schwarzenegger, né, no papel principal, ele não teve o mesmo sucesso de Conan, o Bárbaro. Por quê? Bom, é uma coisa interessante que eu queria colocar para vocês aqui. Logo após o sucesso de Conan, o Bárbaro, em 82, em 84, o produtor Dino De Laurentiis, né, ele queria lançar um segundo filme, né, o Arnold Schwarzenegger tinha assinado um contrato de 4 filmes com o Dino De Laurentiis, né, e aí ele queria lançar o segundo filme com o tema Conan o Destruidor. Só que nessa mesma época, em 84, também estava sendo lançado nos cinemas mundiais ET, né, o extraterrestre, de Steven Spielberg. E era um filme feito para a família, né, onde mostrava um ET todo fofinho e tal, e que foi um estrondo de bilheteria, né, que também hoje é um filme clássico, mas na época foi um estrondo de bilheteria, todo mundo aceitou, e os produtores de Conan o Destruidor, que é a sequência de Conan o Bárbaro, queriam um filme também família, porque eles estavam pensando no dinheiro, né, no lucro. Bom, se Steven Spielberg conseguiu ganhar dinheiro com um filme tão bobo como aquele, né, de um ET bonachão, né, e bonzinho, então vamos ganhar dinheiro também, né, com Conan o Destruidor. Mas para fazer um filme família teria que ser um filme leve, ou seja, um filme que não teria muito sangue, que não teria muita violência, nem nudez e tal, muito diferente do filme anterior, né, de 82. E aí o próprio Schwarzenegger ele foi contra, ele não quis, né, o roteirista se demitiu, não quis participar, né, o diretor não quis, né, e muitos não queriam participar porque disse que seria um fracasso de bilheteria, porque iria tirar muita essência do Conan. O Schwarzenegger, ele fez porque ele foi obrigado, ele tinha um contrato, ele tinha que cumprir, senão ele ia pagar uma multa, né, muito alta, e ele era estreante e tal, e assim o filme foi feito, e vocês sabem o resultado. Foi um filme leve, um filme que tinha mais comédia do que a essência do verdadeiro Conan, daquele ambiente sumério, daquele ambiente selvagem, né, daquele ambiente bruto do filme anterior. E foi um filme fraco, a bilheteria não chegou nem à metade do filme original, né? E como eu falei, seria uma trilogia, teria um terceiro filme, só que o terceiro filme não, que seria Conan o Conquistador, né? E não foi à frente porque o Arnold Schwarzenegger desistiu do projeto, ele não queria, né? Ele depois participou de um filme que é digamos assim, é um genérico de Conan, né, que é aquele filme que ele fez, Guerreiros de Fogo, que é um filme fraco e tal, né, e depois ele acabou fazendo
depois desse filme, ele acabou fazendo o filme Jogo Bruto. Então, fazendo esses 4 filmes, né, do contrato, que foi Conan, o Bárbaro, o Destruidor, esse Conan genérico aí, que é o Guerreiro de Fogo, e o Jogo Bruto, ele encerrou o contrato dele. Outro ponto forte que eu queria comentar nesse filme aqui é sobre o Mako, né? Aquele chinesinho lá que vai participar do filme, que faz a narração do filme com aquela voz, né, potente, aquela voz intimidadora, né? E que foi muito legal, porque deu um clima bem mais tenso ao filme, né? Bem mais medieval. E interessante que esse foi uma sacada de mestre dos produtores do filme, né, em colocar o Mako lá, porque ele acabou falando pelo Conan, já que o Arnold Schwarzenegger não dominava muito bem a língua também, né, e fizeram aquele Conan mais Conan fechado, aquele Conan que não chora, que não sofre, né, aquele Conan mais taciturno, aquele Conan mais bruto. E o Mako, ele vai dar, né, essa leveza à trama do Conan, o Bárbaro, e faz aquela narração que foi muito interessante, foi muito legal. O Arnold Schwarzenegger não quis mais falar sobre, logo depois de O Conan Destruidor, ele não quis mais falar sobre Conan, né, ele vai enveredar por outros caminhos. O Conan, ele foi ressuscitado em 2011, né, tendo como o papel principal o Jason Momoa, né, que tinha saído lá, né, ele fez o Drogon lá da série Game of Thrones, mas o filme foi fraco, realmente achei muito fraco. É um filme bem longe do filme de 82, teve um fracasso de bilheteria americano, no Brasil também não foi bom, então é um filme muito fraco. É um filme que tem que ser esquecido, né, da série Conan. Mas o Arnold Schwarzenegger, no seu auge dos 73 anos, né, ele quer retornar ao projeto Conan, né, agora ele quer fazer, ele tem feito muitos vídeos, né, que estão sendo postados no Twitter, nas redes sociais, falando que ele tem interesse em fazer um novo Conan, até porque o Conan, ele já chegou a um nível lá nos quadrinhos, né? O Rei Conan, ele já tem no auge dos seus 69, 70 anos, ele deixa o trono com seu filho e vai em busca de novas aventuras. Então casa muito bem com a realidade hoje do Arnold Schwarzenegger, né? Que realmente ele interpretou como ninguém o Cimério lá nos anos 80 e agora ele quer fazer mais uma vez, né, esse Cimério, esse guerreiro fantástico Conan, né, no auge dos seus 73 anos. Eu acho que vai dar certo, ele é um grande ator. Resta saber se ele vai conseguir ainda levantar aquela espada. Acredito que sim, porque ele é um ator esforçado, então acho que tudo vai dar certo. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e dizendo para vocês, né, que Conan o Bárbaro vale muito a pena. Assista, você vai gostar demais. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir.